Fala galera, beleza? Pessoal, quinta aula do nosso curso de técnicas de preparação para concursos públicos, né? Aqui a gente vê o meu e-mail aqui, se vocês quiserem mandar alguma coisa, alguma dúvida, e o meu Facebook também, se vocês quiserem acessar lá, no Facebook estou sempre postando mensagens, postando arquivos, postando novidades sobre o meu trabalho. Então, se vocês quiserem me adicionar ali, tá aqui, tá? Beleza, galera? Vamos lá então, pessoal. Continuando. Na aula passada, a gente estava definindo os três, assim, existem vários métodos, pessoal. Não se restringam a esses três aqui. Esses três são os que eu já testei e os que eu acho que trazem efetividade, né? Então, se vocês tiverem outros métodos interessantes que vocês gostem de testar ou vocês gostem de usar, podem testar, se vocês se adaptarem melhor a esses métodos, utilizem. Esses são os três que eu mais gostei e que eu acho que trazem uma boa efetividade. Então, são métodos que eu costumo indicar para os meus alunos, mas sempre a gente tem que levar em conta a peculiaridade de cada pessoa. Então, às vezes esses três métodos aqui não funcionam com os alunos. Aí a gente tem que achar um outro método diferente. Mas é bem difícil um desses três não funcionar. Mas, todos os meus alunos até hoje se adaptaram a um desses três métodos aí. Então eu falei, pessoal, na aula passada, sobre os métodos 1 e 2. O método 1, para a gente dar uma recordada aqui, o método 1 era aquele de horários fixos, né? No qual a gente dividia o dia em horários fixos de 1 hora de estudo e dividindo as matérias dentro dessas horas, no qual o aluno tem que ter uma disciplina e uma regularidade maior, porque são horários já pré-definidos, no qual ele tem que bater o ponto, ele tem que cumprir esse horário obrigatoriamente. A gente tem uma meta diária e uma meta semanal, mas a meta diária tem que ser cumprida dentro daqueles horários pré-estipulados. Então esse método 1 que eu passei na aula passada, ele requer uma disciplina e uma regularidade bastante grande. Então, galera, esse método aqui, o método 1, para as pessoas que são mais metódicas e possuem uma rotina mais definida, né? O método 2, vocês se recordam, é aquele método em que a gente tem uma meta semanal, mas a ser cumprida em conformidade com um ciclo de estudos sem horários pré-definidos e rígidos. Ou seja, a gente estipula uma meta para ser batida no último dia da semana e você pode estudar essa meta de acordo com as suas especificidades, de acordo com o seu horário. Esse método funciona mais para aquelas pessoas que não têm uma rotina definida, pessoas que trabalham em esquema de plantão, pessoas que trabalham na rua, né, que não conseguem ter um horário rígido, definido e metódico. Então o método 2 é o mais interessante. Agora, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o método 3, é a técnica Pomodoro, tá? Esse método aqui, pessoal, Pomodoro é porque a gente tem esse é uma espécie de reloginho aqui, que é um tomate, estão vendo, galera? Isso aqui surgiu no âmbito da culinária, né? Isso aqui é um relógio usado na cozinha para cozinhar, né? Algumas receitas que marcavam o horário específico. Então, esse método foi adaptado. Esse método, pessoal, foi adaptado das cozinheiras, né, galera? Então vocês vão virar concurseiro cozinheiro, entendeu? Mas beleza, galera. Você não precisa usar esse reloginho nem comprar esse reloginho aqui não, pessoal, tá? Isso aqui é só a base que o método foi usado e assim, a base para nomear o método, né? Como que ele funciona, galera? Isso aqui é basicamente para aquelas pessoas que não conseguem se concentrar por um determinado período de tempo, tá? Eu tenho muitos alunos que são assim, galera, muitos alunos mesmo, com pessoal com extrema falta de concentração. Aí você tem que analisar se é preguiça, tá? Porque, sendo realista aqui, tem os preguiçosos,
A gente tem os que realmente não tem costume de estudar, então o nível a pessoa não consegue se concentrar de forma rígida, de forma efetiva durante uma hora. E temos aquelas pessoas também que realmente têm problema cognitivo em relação à concentração. A gente vê que hoje em dia a Ritalina, aquele remédio Ritalina, né, que é indicado para as pessoas que têm déficit de atenção, ele está disseminado. E eu vejo muita gente tomando também, até sem indicação médica, às vezes até sem necessidade. Às vezes a pessoa usa essa Ritalina como paliativo para assim, ao invés da pessoa mudar a sua atitude própria, porque muitas vezes ela tem sim condições de se concentrar, basta ela fazer força, tentar, né? Mas muitos optam pelo caminho mais fácil, que é o da Ritalina. Se você foi ao médico, se você foi ao psiquiatra, o seu médico te indicou, você tem mesmo necessidade, tudo bem, pode tomar. Então, aliado ao remédio, ou se você também não quer tomar remédio e você vê que você tem problema de concentração, então, galera, esse método aqui é bem interessante. Como que ele funciona? Nós vamos estudar, pessoal, durante 4 períodos de 25 minutos, tá? Com 5 minutos de intervalo. Eles são chamados de 4 pomodoros. Cada pomodoro, ele representa 25 minutos de estudos marcados no relógio. Então vamos supor, como é que funciona, galera? Vamos colocar aqui, pessoal, até para aquele método do método 1 que eu indiquei para vocês, de dividir o dia, estudando um pouco antes do almoço, um pouco após o almoço, um pouco depois, desculpa, galera, um pouco antes do trabalho, né? Assim que você acordar. Eu indiquei 1 hora, mas se você conseguir estudar mais também não tem problema. Um pouco após o horário do almoço, também eu indiquei mais 1 hora. E um estudo também à noite. Eu também indiquei 1 hora, dando 3 horas por dia, mais 6 horas ao sábado, dá 21 horas na semana, tá excelente. Esse método aqui, pessoal, o método Pomodoro, ele é muito recomendado para fazer esse estudo dividido no dia, tá? Eu achei ele muito interessante. Como que funciona? Vocês lembram que eu indiquei, eu não vou repetir de novo, mas eu indiquei acordar, tomar um guaraná em pó, tomar um banho, tomar um café da manhã estudando. Então vocês podem repetir aquela metodologia que eu indiquei para vocês, com a utilização da técnica Pomodoro. Vamos supor então que você esteja estudando para a Receita Federal, para o cargo de analista tributário, que a gente deve ter o concurso aí já no segundo semestre com mais de 1000 vagas, né? Então você vai acordar, antes de ir para o trabalho, você vai separar 4 pomodoros de 25 minutos. E o bom, pessoal, quando você utiliza o Pomodoro, esse método, pessoal, ele pode ser usado tanto desse jeito, nesse formato de dividir o dia, como para aqueles também que só estudam, né, e tem um tempo maior de estudar. Antes de aplicar em alguma rotina específica, eu vou ensinar como é que funciona o método, pessoal. Primeiro, vamos começar do começo, tá? Então você vai pegar um relógio, tá? Vai marcar e vai estudar 4 matérias diferentes durante 25 minutos, pessoal. Então você vai fazer assim, sempre alternando uma matéria mais teórica com uma matéria mais prática. Eu vou dar um exemplo aqui. Então você vai pegar os primeiros 25 minutos, vai estudar direito administrativo, tá? Então começou, marcou no relógio, estudou 25 minutos, você vai parar. Parou o cronômetro, vai descansar 5 minutos, tá, pessoal? 5 minutos, não mais que isso. Se você tiver tempo, pode descansar uns 10, mas o interessante é descansar 5 minutos. Mudou de matéria, então começa o segundo Pomodoro de mais 25 minutos. Aí você vai colocar uma matéria mais prática, pode colocar um raciocínio lógico. Mas estudou mais 25 minutos, cumpriu o segundo Pomodoro. Vai descansar 5 minutos de novamente. Volta e pega uma matéria mais teórica de novo. Vamos colocar agora um direito tributário. Estudou 25 minutos de direito tributário, para o relógio, terceiro Pomodoro cumprido, descansa mais 5 minutos e pega uma quarta matéria. Aqui a gente pode colocar uma contabilidade, por exemplo. Mais 25 minutos, estudou os 4 pomodoros, aí você vai dar um descanso maior.
Aqui, essa figura aqui indica de 15 a 30 minutos, mas aí depende do seu organismo, tá? Você pode dar aqui 30, uma hora, aí vai depender de você. Se a gente estiver utilizando a metodologia de divisão do dia, igual eu expliquei na aula passada, esse formato que eu estava falando agora, de uma hora após acordar, uma hora depois do almoço, uma hora à noite, melhor ainda, galera, porque você pode estudar, pessoal, 12 matérias, fazendo aqui, né, pessoal, não tem 12 dedos, né? Você pode estudar 12 matérias em um dia só, galera. Ou você pode repetir também, você pode estudar 4 matérias só no dia. Aí você vai achar o seu método ideal. Mas você viu que a gente dividiu o dia em direito administrativo, o primeiro Pomodoro em direito administrativo, raciocínio lógico, direito tributário e contabilidade. A gente pode aplicar isso então no primeiro horário do dia. Acordou e estudou essas 4 matérias. Depois do almoço, repete essas 4 matérias. E à noite, repete as 4 matérias novamente. Então você estudou 4 matérias no dia. No dia seguinte, você faz a troca, estuda 4 matérias diferentes. E volta para essas matérias no terceiro dia. Então você vai ter uma rotatividade bem grande de matéria com períodos curtos de estudos que não vão atrapalhar a sua concentração. Se você tem um problema de concentração, então essa técnica aqui é bem interessante, pessoal. Isso aqui é bem legal de testar. Eu recomendo bastante, tá? Então, pessoal, os 3 métodos aqui são os que eu acho mais interessantes. E aí você testa, cada um de vocês aí teste esse método para ver qual que se adequa mais a você, no seu caso, né? No meu coach eu sempre faço esse acompanhamento, eu questiono meu aluno se o método está funcionando ou não, e se não estiver funcionando a gente sempre muda, a gente sempre está inteirando, eu cobrando, etc. Esse é o trabalho do coach, né? Se você não tem, aí você tem que ter uma disciplina maior para conseguir ter esse discernimento para fazer isso, beleza, pessoal? Vamos lá, galera. Então, a gente escolheu o método, né? Dando uma recordada, a gente escolheu, desde a nossa primeira aula até aqui, a gente já viu alguns pontos necessários para concentração. A gente viu a questão da roda da vida, matriz de perdas e ganhos, definiu a sua área foco, o cargo foco, planejou, escolheu toda a bibliografia, definiu o método de estudos. Agora a gente vai elencar a quantidade de horas a serem estudadas, né? A meta específica, pessoal. E uma meta, assim como o ciclo SMART, isso aqui é parecido com o ciclo SMART, a meta tem que ser mensurável, específica, temporal, atingível e significativa. Os principais fatores para você definir a sua média de estudos, pessoal, elas serem atingíveis e significativas. Para mim, esses são os 2 principais fatores. Eu sempre recebo solicitação me perguntando sobre quantas horas estudar, sobre se estudar com meta de conteúdo ou meta de horário. Eu falei isso um pouquinho nos slides anteriores, mas eu vou agora dar uma focada maior. Galera, eu sempre gosto de estudar, eu sempre estudei a minha vida toda com meta de horários, tá? Por quê? Porque a meta de conteúdo, pessoal, eu acho que te deixa muito ansioso. Eu sei que tem gente que não gosta de estudar cronometrando o tempo, que fica mais ansioso com a questão de cronometrar o tempo. Só que aí você pode chegar no meio termo. Você pode usar uma meta de horário com uma meta de conteúdo, mas baseado em número de páginas a serem estudadas em uma hora. Eu vou explicar melhor isso aqui, pessoal. Quando você estabelece uma meta de conteúdo para você, vamos supor que você quer estudar a parte de administração pública dentro de direito administrativo, você tem 3 dias para estudar. Galera, é muito difícil você conseguir mensurar isso de uma forma muito específica. É muito difícil você conseguir cumprir, ou você vai terminar antes ou você vai terminar depois de cumprir essa meta de conteúdo. E às vezes você dá uma atrasadinha na meta ali, galera, e você vai chegar no último dia para terminar esse assunto de administração pública dentro de direito administrativo
com muita pressa de terminar, né? Então você estabeleceu 3 dias para terminar um assunto e por algum problema você não conseguiu estudar direito no primeiro e no segundo dia. Você vai ter que ajustar a sua meta, ou você vai ter que terminar esse assunto de administração pública muito rápido. E isso eu acho que gera uma ansiedade e às vezes pode gerar uma passagem pelo assunto de uma forma superficial só para você cumprir a meta. Então eu fiz sempre a questão da meta de horário, porque ela permite que a gente faça um estudo mais tranquilo. Ou seja, a gente dividiu o dia, né? E você tem 1 hora para estudar direito administrativo. Você vai estudar no seu tempo, no seu ritmo, o assunto dentro dessa hora. Então você não precisa cumprir o assunto naquele horário. Você vai estudar no seu tempo. Se você no meio do assunto de administração pública, você não estou entendendo nada, vou ter que voltar. Você volta. Você volta do começo. Você não entendeu? O interessante, melhor do que você continuar estudando um assunto que você não está entendendo, porque isso vai te fazer falta no final, é você voltar e reler o assunto. E isso a meta de horário permite, porque ela não te deixa ansioso, não te deixa preocupado. Você tem a meta de estudar 1 hora, você volta no assunto, a hora que deu os 60 minutos, você vai mudar e vai marcar onde parou e vai voltar no próximo horário. Então isso te deixa mais livre para você sentir o seu estudo. Se você consegue seguir mais rápido, beleza, você vai ganhar tempo. Agora, se em determinado assunto você achar que você não está entendendo, você pode voltar sem peso na consciência, entendeu? E da mesma forma, pessoal, além da meta de horário, você pode estabelecer a meta do número de páginas a serem estudados. Eu sempre costumo passar para os meus alunos, dependendo da matéria, que se você estiver fazendo resumo, o ideal é você conseguir estudar entre 15 e 20 páginas em 60 minutos. E se você não estiver fazendo resumo, o ideal é você estudar de 20 a 30 páginas em 60 minutos. Mas isso, galera, também isso depende também da forma com que a pessoa lê. Tem pessoas que leem mais devagar e tem pessoas que leem mais rápido. Essa era uma meta que eu costumava adotar para mim. Eu acho que ela é atingível e você tem que ir sempre aumentando o seu volume de estudos com o tempo. Então, se hoje você estuda 14 páginas por hora, tenta nessa semana aumentar pelo menos meia página em média, tá? Em todas as matérias. Vai fazendo esse esforço comedido e aos poucos até você conseguir atingir esse número de páginas que eu acho ideal, tá certo, pessoal? Então, galera, quantas horas definir por semana para os nossos estudos? Para quem estuda e trabalha, pessoal, eu acho legal. Assim, tem pessoas que têm um dia muito mais complicado, tem pessoas que têm filho, né? Tem mãe que tem filho aí, que tem uma rotina de trabalho, de cuidar de casa, de cuidar de filho. Para essas pessoas, o ideal é que elas estabeleçam um foco mais a longo prazo, tá? Porque o tempo destinado aos estudos dela é pequeno, né? Ela tem muitas atividades. Eu tenho aluno que trabalha, tem filho, estuda para concurso e faz faculdade. E não tem como. Eu tento instigar a pessoa para pelo menos trancar as faculdades. Assim, a gente costuma abrir mão. Às vezes a pessoa já tem um curso superior e está fazendo outro, né? Então a pessoa já é formada, vamos supor, em administração, trabalha 8 horas por dia, tem filho, está estudando para concurso e está fazendo outro curso superior de contabilidade. Então, pessoal, é bem interessante que você saiba priorizar o momento que você está vivendo. Se você já tem um curso superior e você tem o sonho de estar prestando um concurso que não precisa de ter o curso de contabilidade, vamos trancar a contabilidade. Se você já tem um curso superior e está fazendo o curso de direito, muitas pessoas fazem isso e tem o sonho de virar um juiz, um promotor, mas o seu foco, o seu objetivo agora é passar em um concurso que não requer o curso de direito, até porque você não é formado em direito ainda, vamos trancar o direito. Depois que você passar no concurso que você quer, você vai ter mais tranquilidade para continuar o direito, para continuar o seu outro curso superior, de uma forma mais tranquila, vai poder aproveitar mais. Então eu sei que existem pessoas que têm uma agenda muito complicada, mas eu costumo falar que nós somos os agentes de nossa mudança, pessoal. Então a gente tem que elencar prioridades em nossa vida.
Se você está com esse tanto de atividade, você quer passar no concurso, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. De filho a gente não pode abrir, né, pessoal? De forma alguma. Do trabalho também, muitas vezes você não pode abrir. Você não tem essa disponibilidade, você precisa sustentar. Até se você tem filho, você tem que sustentar seu filho, etc. Não vem ao caso. Mas às vezes você não pode abrir mão do seu trabalho, da sua família, do planejamento da sua casa. Você vai ter que abrir mão dessa faculdade, vai ter que abrir mão dessa aula de inglês agora, vai ter que abrir mão de alguma coisa para sobrar mais tempo de estudar. Mas se você, mesmo abrindo mão de alguma coisa, ainda tem pouco tempo de estudar, pessoal, estuda pelo menos 1 hora por dia, galera. Pelo menos 1 hora por dia. O interessante é você ter regularidade, tá? Deixa um dia para descanso. É interessante deixar um dia para descanso, para descansar nossa mente, mas pelo menos 1 hora por dia, pessoal. Aí você muda o seu objetivo final. Estabelece um objetivo final com uma meta de mais longo prazo, porque 1 hora por dia de estudos, você não vai conseguir passar no concurso daqui 3, 4 meses, daqui 6 meses. Só se você for uma pessoa mesmo, um ponto fora da curva. Mas se você for uma pessoa normal, o interessante, pessoal, é que vocês estudem pelo menos 1 hora por dia, tá? Mas galera, o normal então, o indicado, que eu acho indicado para você fazer um estudo ali com um tempo estimado de aprovação de 1 ano mais ou menos, pessoal, é estudar entre 21 e 28 horas semanais. Quando eu passei, desculpa, pessoal, quando eu passei no concurso de analista tributário da Receita, pessoal, eu trabalhava o dia todo, né? Eu abri mão também de todas as outras atividades. Eu fazia o curso de Direito também na época. Eu tranquei meu curso de Direito para estudar. Então eu trabalhava geralmente de 7h30 a 5h30 da tarde, né? E eu estudava 3 horas por dia, pessoal. E final de semana eu estudava mais 7, 8 horas. De 6 a 8 horas, né? Até para compensar alguma falha que eu tivesse nas minhas metas durante a semana. Então, o meu horário base, a minha meta base da semana, quando eu estudava para a Receita Federal, eram 21 horas semanais. E eu estudei 21 horas semanais durante 10 meses, pessoal, e deu certo, fui aprovado. Mas eu estudava todos os dias, galera, eu só descansava no domingo. Então, a regularidade é o mais importante, e estudo com qualidade também. Eu sei que tem pessoas que conseguem estudar 12 horas por dia e não se cansam. Para mim é impossível, pessoal. Para mim é impossível. O máximo que eu já consegui estudar em um dia foram 9 horas. 9 horas por dia quando eu estava de férias e foi um mês antes de uma prova. Aí eu acho interessante. Você pode dar o gás, assim, principalmente para você que trabalha. Você pode tirar férias ali um mês antes da prova, porque férias de concurseiro é para estudar, galera. Não tem essa de tirar férias para se divertir, não, infelizmente. Depois você passar no concurso, você tira suas férias para se divertir aí. Férias de concurseiro é para pirar, para estar ali nos livros, galera. Então, você pode tirar um mês de férias ali, aí dar o gás. Aí você destruir esse mês anterior à prova, aí é a hora de dar o gás mesmo, a hora de pegar firme. Mas na regularidade, no estudo antes da autorização, galera, 3 horas ali tá passando de bom. Você vai passar no concurso. Se você estudar com qualidade, se você estudar com um método interessante, se você estudar com um acompanhamento de uma pessoa, com metas definidas, com controle de exercício, controle de conteúdo, controle de revisão, pessoal, não tem como não passar. Você vai passar. Muitos alunos do meu coach estão passando porque estão seguindo essa metodologia aqui com regularidade e sem parar. O problema das pessoas que estudam para concurso, pessoal, é que elas ou mudam muito de foco ou param por determinados períodos. A pessoa estuda muito 6 meses, depois para por 3, 4 meses, então você esquece todo o conteúdo. E eu conheço também muitas pessoas que estudam 4, 5 dias, 12 horas por dia, depois ficam 3, 4 sem estudar nada. Não é assim que passa em concurso, pessoal. Você tem que estudar todos os dias, tá? Todos os dias com uma meta estipulada. Você tem que ser metódico, tem que ter disciplina e comprometimento a passar em concurso. Então, pessoal, galera, se vocês estudam e trabalham,
O ideal para mim, o ideal, cada um tem uma forma, um organismo próprio, mas 21 a 28 horas semanais eu acho que está passando de bom para um estudo feito a longo prazo, no período, para uma meta estipulada de ser aprovado daqui a um ano. Agora, galera, meu amigo, minha amiga, se você não tá trabalhando, tá por conta de estudar, aí eu acho interessante 44 horas semanais, tá? Como 8 horas líquidas marcadas no relógio de segunda a sexta, mais 4 horas aos sábados. E preferencialmente aos sábados pela manhã. Deixando então o sábado à tarde e o domingo o dia todo para descansar. E esse estudo de 8 horas ao dia, durante a semana, desculpe, é bom que você o faça considerando que você esteja trabalhando. O que é legal então, pessoal? Eu sei que muita gente não tem biblioteca na cidade, né? Principalmente cidade afastada dos grandes centros, e tem que estudar em casa. Mas se você tiver a opção de estudar na biblioteca, pessoal, simule o seu estudo como um horário de trabalho, tá? Acorde 7 horas, faça suas coisas, chegue 8 horas na biblioteca, meu amigo, como se você estivesse batendo ponta ali no seu trabalho, e fique de 8 horas até as 18 na biblioteca, como se você estivesse no seu escritório. Isso vai te tirar um pouco a pressão de estar só estudando, isso vai tirar um pouco a pressão dos seus familiares que te veem em casa o tempo todo, que ficam pedindo para vocês fazerem as coisas, porque acha que você está estudando, então você não está fazendo nada, né? Isso aí é muito comum. Então, pessoal, tente sair de casa, tente estudar fora de casa. Isso é interessante. Você cria uma rotina, cria uma disciplina. Você vê as outras pessoas estudando na biblioteca. Isso é uma forma de incentivo. Você vai fazer outras amizades com o pessoal que está estudando, que tem os mesmos objetivos que você, que está passando pelas mesmas dificuldades. Então, tente para a biblioteca simular o horário de trabalho ali dentro da biblioteca. Isso para a pessoa que está por conta de estudar. Tem muita gente que eu sei que não está trabalhando, que está por conta de estudar e que exerce uma pressão muito forte em cima, né? Então, galera, tente fazer isso. Resumindo então esse slide aqui, pessoal, metas, né? Atingíveis, significativos e temporais. Para quem não estuda e trabalha, para quem estuda e trabalha, entre 21 e 28 horas semanais é o ideal. Se você tem menos tempo na sua rotina, ali entre 10 e 14 horas, acho que menos que 10 horas na semana fica difícil, tá? Então, de 10 a 28 horas, para quem estuda e trabalha, tem mais atividades ou menos atividades. E para quem não estuda e trabalha, para quem não trabalha, só estuda, acho que um tempo ideal 44 horas semanais, pessoal. Após a atualização, principalmente após você entrar, para quem está só estudando, após a atualização, aí dá o gás total. Aí pode jogar para 50 horas, 56 horas, aí vai depender do seu organismo. E para quem está estudando e trabalhando, para o período que você conseguir tirar as férias antes da prova, tente tirar pelo menos umas 2, 3 semanas antes da prova, e é gás total também para fazer uma revisão final. Beleza, pessoal? Vamos continuar então. Bom, galera, agora que a gente já definiu foco, bibliografia, método de estudos e metas, vamos conversar um pouco sobre alguns fatores importantes para a continuação do nosso planejamento, galera. Bom, continuando o que eu estava dizendo no slide anterior, estudar em casa ou em uma biblioteca. Travando a língua aqui, galera. Bom, pessoal, eu sinceramente prefiro muito mais estudar em uma biblioteca. Sem comparação, pessoal, o estudo rende muito mais do que estudar em casa. Em casa você tem vários fatores de distração. Você tem que ser muito disciplinado para conseguir ter o mesmo rendimento em casa do que em uma biblioteca. Isso aí é sem sombra de dúvida. O meu estudo em casa, pessoal, sempre era muito complicado. Eu sempre me distraía muito. Você tem pessoas circulando. Às vezes, mesmo se você mora sozinho, você tem distração como televisão, geladeira. Toda hora você quer tirar um cochilo ali. Às vezes a campainha toca, o telefone toca. Você não vai
Quando você está em casa, você fica menos rígido com questão de telefone, rede social, internet. E na biblioteca não. Na biblioteca você tem que deixar seu telefone no silencioso. Para você atender, às vezes você tem que sair da sala, você perde muito tempo, então você não atende o telefone, você prefere ligar depois. Isso é uma forma de disciplinar dentro de uma biblioteca. Você não tem mais nada para fazer na biblioteca também, então você tem que cumprir o seu horário. Uma coisa que eu acho bem interessante na questão da biblioteca é você pode ter algumas amizades, mas não se envolver demais com as pessoas que estão na biblioteca, porque às vezes nós temos percepções semelhantes com as pessoas que estão estudando lá, objetivos semelhantes, então você acaba estendendo o papo, pelo fato do papo estar mais interessante, você pode perder muito tempo fora da sua mesa. Então você tem que ter uma disciplina bem interessante também, de não se perder dentro da biblioteca. Mas que o estudo dentro da biblioteca rende muito, pessoal, rende mais do que em casa, isso é sem dúvida. A gente tem os fatores negativos também, que é a questão de ter que levar lanche, né? Tem a questão do deslocamento, os horários menos flexíveis do que em casa. A biblioteca às vezes fecha cedo, não abre cedo. Mas tente adaptar a sua rotina com o estudo em uma biblioteca. Tente testar isso. Eu acho bem interessante. Eu acho que você vai sentir a diferença, tá? Vamos lá, galera. Outro fator importante. Você se importa com o barulho te atrapalha. O barulho, para mim, especificamente, é um fator que sempre me atrapalhou demais. E você começa a ficar neurótico, né? Isso eu sei porque eu comecei a ficar neurótico em questão de barulho. A gente teve um momento na minha casa que eu cheguei a pegar quando eu comecei a estudar para concurso, eu ainda estava meio cru nessas questões, né, de o que fazer, como estudar, onde estudar, e eu não tinha muita experiência. Se eu tivesse um curso igual esse aqui, eu não teria passado por esse estresse, mas eu fiquei muito estressado com a questão do barulho na minha casa. As pessoas não estavam acostumadas com o fato de eu estar estudando lá, e não se disciplinavam para falar mais baixo, os parentes, né, pai, mãe, irmão. E também não é justo que você mude a rotina toda da sua casa só porque você está estudando. Isso uma forma até um pouco egoísta de pensar, né? Mas eu cheguei, pessoal, a colocar o meu colchão na frente da porta do quarto para isolar o barulho. Cheguei a comprar um ventilador mais barulhento, porque o barulho do ventilador não me atrapalhava. Tentei estudar com música, mas não funcionou para mim. Até que eu descobri isso aqui, galera. Esse produtinho aqui, ó, esse protetorzinho auricular aqui da 3M, pessoal. Isso aqui é uma maravilha, galera. Isso aqui você coloca ali, ó, enrola. Quer ver? Eu tenho até... eu tô sem nenhum aqui para mostrar para vocês, pessoal. Mas pera aí, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Aqui, galera, achei, ó. Tá até um pouquinho... Tem tempo que eu não uso, tá até meio sujo aqui. Mas esse aqui tá até esse aqui é até uma caixinha que eu arrumei aqui para guardar esse protetorzinho. Isso aqui, pessoal, você compra em qualquer farmácia, tá? Você compra uma caixinha da 3M e vem com 2 protetores, custa acho que R$3. Isso aqui é muito bom, galera. Isso aqui ajuda demais a superar a questão do barulho. Então, depois que eu descobri isso aqui, pessoal, o meu estudo melhorou bastante. E assim, eu já vi pessoas falando você não pode usar esse protetor auricular aqui quando está estudando, porque você vai se acostumar com o silêncio e na hora de fazer a prova você não vai poder usar esse protetorzinho aqui e isso vai dar problema. Não tem nada a ver, galera. O seu estudo, você pode separar alguns momentos ali do seu dia para fazer alguns simulados de ambiente prova, pode mesmo fazer inscrições para concursos semelhantes, igual eu já disse, para simular um ambiente da prova. Só que, galera, na hora de estudar você tem que ter silêncio. Na hora de estudar você tem que ter concentração para você assimilar o conteúdo. Então isso aqui é bem importante. Eu acho bem interessante vocês usarem isso aqui, tá? Beleza, galera. Então 2 fatores importantes aí para a gente planejar os nossos estudos. A questão de estudar em casa ou biblioteca, né? E se você se importa com barulho,
use esse protetor auricular aqui. Mais um ponto importante, pessoal, como é sua rotina de deslocamento dentro da sua cidade. Você perde muito tempo se deslocando, você mora num lugar muito longe. Pessoal, a gente tem que adaptar a nossa rotina de estudos, tá? Como a gente, principalmente para aquelas pessoas que estudam e trabalham, isso aqui é bem importante para você ganhar tempo. Quando a gente está estudando para concurso, pessoal, se você cronometrar ali, você perde 30 minutos por dia nos seus estudos, em um deslocamento, em alguma atividade desnecessária, some tudo isso no final de um ano para ver o tanto de tempo que você perdeu, o tanto de tempo que você poderia ter estudado a mais. Faz aí 30 minutos por dia, pessoal. Isso dá, vamos supor que você estude 6 dias por semana. Se você perder 30 minutos com alguma atividade que você pode melhorar no seu dia a dia, são 3 horas semanais, pessoal. Ao final do mês, pessoal, são 12 horas, né? Em 10 meses, 120 horas, pessoal. Estou fazendo as contas de cabeça aqui, mas um ano, 144 horas. É muito tempo, pessoal. Se você estuda 6 dias por semana e está perdendo 30 minutos por dia, ao final de um ano você vai ter perdido mais de 140 horas de estudo, pessoal. Então, essas pequenas coisas, eu sei que são fatores, às vezes, que a gente pensa, isso aí já é bitolação demais, a gente nós não precisamos nos atentar a isso. De forma alguma, galera. Isso aqui, você se preocupar com esses pequenos pontos para elaborar o seu planejamento, pode fazer uma diferença no final muito grande e que vai representar a sua entrada ou não dentro das vagas do concurso que você está desejando. Então a gente sempre tem que se atentar a pequenos fatores que possam estar nos tirando da nossa melhor forma de preparação, tá? Então, se você tem uma rotina de deslocamento muito complicada, se você mora num grande centro, você perde 2 horas para ir, 2 horas para estudar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, tenta mudar o seu horário de trabalho, tá? Para fugir de trânsito. Se não der, tente procurar bibliotecas perto do seu trabalho para você fugir do horário de trânsito. E algumas outras atividades, como fazer academia logo após o trabalho, para chegar em casa e já poder estudar, perdendo menos tempo. Tente ajustar sua rotina, pessoal, de acordo com o seu deslocamento, tá? Sempre visando ganhar mais tempo. Pare um pouco, pense em algumas formas que essa rotina de deslocamento possa estar te atrapalhando, para que você otimize isso e ganhe mais tempo. No meu coach eu sempre escuto isso com os meus alunos para que a gente chegue no melhor denominador comum, tá certo, pessoal? Bom, galera, onde você mora? Isso aqui a gente pode, essa questão onde você mora, a gente pode fazer uma congruência aqui, elencar junto com a rotina do deslocamento, né? Então eu não vou explicar isso aqui, onde você mora, porque ela já foi explicada aqui na rotina de deslocamento, vai entrar no mesmo caso. Bom, pessoal, um outro fator também bem importante para o nosso planejamento de estudos, que atrapalha a efetividade dos nossos estudos e que eu conheço muitas pessoas que reclamam, muitos alunos também questionam sobre isso e atrapalha demais, é a questão de problema de coluna. A gente tem que ficar horas e horas em uma cadeira estudando. Isso acaba com a nossa coluna, acaba com a nossa postura. Então, o que eu acho interessante, galera? O primeiro ponto é você ter uma rotina de atividades físicas regulares, que isso ajuda a você. Inclusive, na academia, você pode solicitar ao seu instrutor que ele estabeleça algumas atividades para fortalecer a região lombar, tá? Para não te dar esse problema na coluna. Você pode fazer também algumas atividades ali de alongamento, isso pode ser feito em casa ou na própria academia também, para esse problema de coluna diminuir. A questão de uma cadeira interessante também,
investir numa cadeira. Eu sei que é caro, mas é interessante a gente investir numa cadeira, tá, pessoal? Então veja uma cadeira interessante, estude também um pouco sobre a postura que você tem que adotar ao estar estudando. A questão de intervalos regulares também para você dar uma andada, tudo isso é importante. Mas galera, eu descobri aqui também um produtinho bem legal. Isso vai te ajudar bastante se você tem problema de coluna. É isso aqui, ó, pessoal, chama Biocoluna. Ô, galera, esse aqui eu não conheço o fabricante, eu não estou fazendo propaganda, não estou fazendo nada. Tanto o protetor de ouvido como essas asinhas aqui, né, pessoal? Costumam chamar isso aqui de asinha. Isso aqui são coisas que eu já usei e que funcionaram bem para mim. Então você pode pesquisar na internet aí, você compra essas asinhas aqui, seus pulmões aqui, pessoal, artificiais. Mas isso aqui funciona muito para estudar. Você encaixa isso aqui na cadeira e ele te obriga a ter uma postura adequada no momento dos estudos. Então acho bem legal também. É um pouco caro, se você tiver disponibilidade financeira, acho legal você comprar. Eu sei que o problema de coluna atrapalha muito, tira a nossa vontade de estudar, gera estresse, então é bom a gente se preocupar com isso, tá? Bom, mais um fator importante, pessoal. A que horas você gosta de praticar exercícios físicos? Os exercícios físicos, pessoal, são essenciais. Eu sei que muita gente fala, não tem tempo para praticar exercício físico. Beleza. Se você tem ali, você está com sua rotina extremamente ocupada, não tem como você abrir mão de mais nada, né? Você já abriu mão de tudo que você podia para poder estudar. Então beleza, você não tem como fazer exercício físico, não tem como fazer caminhada, tudo bem. Mas é bem importante você conseguir colocar pelo menos 30 minutos ali de atividade aeróbica durante 5 vezes na semana. No mínimo 3, 5 vezes é o recomendado. Isso gera uma atividade cerebral, pessoal, muito boa, te dá uma disposição muito maior, te alivia o estresse. Então os exercícios físicos são bem interessantes. Eu sei, eu não quero que você vire um rato de academia, tá, galera? Eu não quero que você vire um marombeiro, eu quero que você faça pelo menos uma caminhada. No mínimo uma caminhada. Se você conseguir correr, beleza. Se você conseguir praticar alguma outra atividade interessante, uma luta, para as mulheres, dança, beleza. O interessante é ter alguma atividade aeróbica ali no seu dia a dia. É muito necessário e faz diferença, tá, galera? Então estipula ali pelo menos 30 minutos no seu dia a dia de atividades físicas aeróbicas. Por fim, pessoal, necessidade de incluir atividades prazerosas na sua semana. Galera, estudar não é você virar um bitolado ali. Eu tenho muitos alunos do coaching que chegam totalmente estressados, tá? Que vivem para estudar, que não se permitem praticar nenhuma atividade prazerosa, não incluem nenhuma atividade prazerosa na rotina deles, porque ficam com aquele sentimento de culpa, acham que se você tá focado em concurso, é só isso que você tem que fazer, você não tem o direito de ter atividade prazerosa de forma alguma, pessoal. Estudar para concurso é uma atividade muito estressante. Você ficar estudando ali, você tem já o desconforto de estudar aquelas matérias que muitas vezes você não gosta. Você tem a pressão que você exerce em si mesmo, você tem a pressão que os seus familiares exercem. Então, você tem que aliviar um pouco essa sua rotina muito pesada. Como? Incluindo atividades prazerosas na sua semana. E isso, pessoal, por isso que é tão interessante você estipular uma meta para ser cumprida. Porque você cumprindo essa meta na semana, você está livre para praticar as demais atividades sem peso na consciência. Então, se você estabeleceu ali 28 horas semanais de estudos e você está conseguindo cumprir, você tem o direito de ter a recompensa dos justos, pessoal. Você tem o direito de assistir uma televisão, se você gosta, né, de ver um filme, de ir ao cinema, de sair com sua esposa, de jantar, de brincar com seu filho, de praticar um esporte, sem peso algum na consciência. Isso vai fazer bem para você. Isso vai te desestressar, isso vai vai mudar a sua percepção de tempo, tá? Porque muitas vezes a gente sente, quando a gente está estudando, que a nossa vida está parada. Você nunca sentiu isso também?
você pensa, não faço mais nada da vida, estou só estudando, já tem 3 anos que eu estou estudando, minha vida está parada, não faço mais nada. Não, continue então, pessoal. Tente conciliar as atividades prazerosas com a rotina do seu dia a dia de trabalho e de estudo. É perfeitamente plausível você fazer isso, tá? Estabeleça horários na semana em que você obrigatoriamente vai realizar alguma atividade prazerosa. Por exemplo, toda quarta-feira eu vou sair com minha esposa para ir ao cinema. Todo domingo eu vou ao parque com meu filho. Todo sábado de manhã eu vou jogar um futebol. Coloque isso, pessoal. Pegue a sua roda da vida, principalmente naquele ponto de hobbies e atividades e diversões, né? E estabeleça aquilo lá como um plano de ação e comece a cumpri-lo, tá? Isso vai fazer uma diferença bastante interessante na sua rotina do dia a dia de estudos. Beleza, pessoal? Bom, galera, agora, pessoal, a gente vai entrar, a gente já estabeleceu todos os passos do planejamento, elencou o cargo foco, a bibliografia, a meta de horário a ser estudada, o método de horário. Agora a gente vai entrar na questão do planejamento na prática. Como estudar? Isso aqui é bem importante, galera. Eu costumo passar para os meus alunos 3 fases de estudos, tá? E essas 3 fases dependem do seu grau de conhecimento, do seu tempo de estudo e da sua disponibilidade de tempo até a prova, que é o seu objetivo foco. Mas, galera, como a gente já está com um vídeo aí bastante grande, a gente já esticou bastante esse vídeo aqui, eu vou deixar esse assunto para a aula 6, tá certo? Obrigado aí pela audiência, pessoal, e até a próxima aula, beleza? Um grande abraço para